Olá! Hoje eu vou fazer esse vídeo sobre como eu alfabetizei a minha filha Amanda, como foi o primeiro passo, por que que eu dei esse primeiro passo, alfabetização em português, o quanto tempo demorou, vou falar tudo e por que que eu me animei a fazer isso, ok? Bom, a primeira coisa é que a Amanda, com 1 ano e 7 meses, ela aprendeu a identificar todas as letras do alfabeto. Ela foi uma criança diferente nesse aspecto. Ela mal sabia caminhar, ia nas placas dos carros, me perguntava que letras tinha ali, eu falava e ela ia decorando. Então, eu percebi que ela gosta desse tipo de coisa. Então, depois de um tempo, quando ela já sabia todas as letras, ela perdeu esse interesse. Essa brincadeira dela não teve mais graça e eu nunca mais fiquei incentivando ela a saber as letras, que ela era super pequena. Mas eu sempre li histórias para ela. E ela acompanhando o que eu estava lendo ali, palavrinhas por palavrinhas. Eu deixava ela ver a história, né, escrita, que estava escrita no livro. Se você não quiser seguir nenhuma dica minha, beleza. Mas essa dica, siga. Desde pequeno, leia para o seu filho. Essa é parte super importante para ele se interessar em querer aprender a ler exatamente. E por que que eu me interessei nesse assunto? Eu trabalhei no projeto social, crianças de risco social, então no contraturno escolar eles ficavam lá, e eu trabalhei nesse projeto dando aulas. E eu, sempre que eu podia, eu dava aula de reforço escolar. E eu percebi que na terceira série, muitas crianças não sabiam ler. E crianças quarta série e quinta série não entendiam o que liam. Então, eu fiquei bem preocupada e percebi que tem alguma coisa errada na escola brasileira pública. Alguma coisa está errada. E com os pais também. Porque os pais muitas vezes também não sabem ler bem, não acompanham os temas, principalmente nessas crianças de risco social, eles não estão muito preocupados com isso. Então, para você que tem os seus filhos, ou está alfabetizando eles em inglês, está morando nos Estados Unidos, e gostaria de alfabetizá-los em português. Você que mesmo em escola particular sabe que pode acontecer da criança ler e não tá entendendo nada do que está lendo, porque isso é um percentual altíssimo da população, pessoas que estão na faculdade e tem um estudo sobre isso que elas não entendem muitas vezes o que elas estão lendo. Então, para isso não acontecer com seus filhos, que eu acredito que vocês não querem que aconteça, o primeiro passo, e assim, ó, desde o nascimento ou muito logo que vocês possam, 1 aninho, comecem a ler para os seus filhos, com muita frequência. E deixem eles verem as palavrinhas. Vocês podem passar a mão embaixo da palavrinha, mostrem que a importância de entender, saber ler, saber escrever. Ok? Então, eu sempre li para Amanda e com o tempo ela começou a ter o interesse. O que está escrito aqui? Como é que eu escrevo tal coisa? E querer começar a escrever cartinhas. E ela ainda era pequena, 4, 5 anos de idade. Instintivamente,
eu parti para uma abordagem diferente das letras. Em vez de fazer ela decorar as letras tudo de novo, em vez de eu falar B, eu falava B. Eu falava o som das letras. E aquilo foi incrível, porque assim que ela descobriu todo o som de todas as letras, ela facilmente conseguia ler várias palavras. Então, intensifiquei isso e comecei a pesquisar sobre isso. Por que a escola não fazia assim e se existia esse método? Esse método existe, é o método fônico, muito usado nos Estados Unidos, mas seria muito melhor aproveitado em português. Por quê? O inglês, ele tem muitas variações do som das letras, diferente do português, que é fácil descobrir o que está escrito sobre o som de todas as letras. São poucas letras que têm mais que um som, por exemplo. O A tem som de A e tem som de A. No inglês, o A tem 4 sons diferentes. E se juntar o A com outra vogal ou outra consoante, pode ter outro som. Então, e mesmo assim, eles usam muito o método fônico e o Brasil usa praticamente, pouquíssimas escolas usam o método fônico. E quando eu intensifiquei, quando eu botei na cabeça, eu vi que a Amanda ia entrar na escola americana e aprender a escrever inglês, eu pensei, bom, ela vai querer aprender a escrever português também. Vai depender de mim ela saber escrever português ou não. Então, em um mês, resumindo a história, em um mês ela estava lendo quase tudo. Ela confundia algumas coisas, por exemplo, o C tem som de S quando é C, e tem som de K quando é K, coco, e algum SH, CH, essas coisas, o Q com U, ela confundia. Mas em um mês ela estava lendo quase tudo e ela conseguia escrever. Vou mostrar algumas cartinhas que ela escreveu para mim, que ela escreveu intuitivamente, sabendo o som das letras. Tem erros, sim, mas é impressionante, em tão pouco tempo, tão rapidamente, tão facilmente e tão instintivamente uma criança aprender a escrever. Então, o primeiro passo para ensinar seus filhos a ler e escrever português. Primeiro passo, ler para eles e eles poderem acompanhar a leitura. Segundo passo, falar o som das letras, tá? Vou começar agora com a Luana, então, próximos vídeos eu vou mostrar passo a passo como fazer isso, o som das letras, vou falar os 3 tipos de criança e como alfabetizar cada uma delas, que tipo de atividades para cada uma delas, e agora vou falar para vocês o segundo passo para a alfabetização da Amanda, ok? Que seria agora o método, seria algo como o método global, que é utilizado muito no Brasil, só que na hora errada. Você pode mostrar uma palavra inteira para a criança e ela decorar, é assim que eu escrevo quero, Q-U-E-R-O, né? É um pouco menos instintivo, assim, botar Q-U-E e o som ficar quer, né? Mas com palavras assim, é bom o método global, só que o método global, sem antes ter usado o método fônico, ele é complicado, e é isso que está acontecendo com as crianças. Eu espero que esse vídeo ajude as crianças do Brasil a terem uma educação melhor, a conseguirem ficar mais tempo na escola, irem para a faculdade
Então, se esse vídeo puder ajudar as crianças do Brasil, eu tô muito, muito feliz. E que os pais possam ajudar os seus filhos quanto a isso, enquanto que as escolas não adotem essa abordagem inicial da alfabetização com o método fônico. Como eu falei, a Amanda já sabe ler, só com o método fônico, e ela, com a nossa leitura, ela aprendeu algumas palavras que ela tem dificuldade com o método fônico. Por exemplo, palavras com NH. Então, eu elaborei essas palavras aqui e eu vou recortar elas e vou deixar ela fazer frases com essas palavras. Isso vai ser a segunda parte da alfabetização da Amanda. Ela vai utilizar as palavras no método todo, assim, da palavra, e vai começar a acostumar a forma como ela é escrita. E também, sempre, é bom atividades e coisas assim que ela possa estar praticando a escrita dela. Então, isso é bem fácil de encontrar na internet e isso a escola faz. Ela proporciona atividades que a criança pratique a escrita, a motricidade dela. Porém, se você quiser ajudar a criança para ela evoluir mais rápido na escola, você pode ir atrás dessas atividades ou pedir para depois que ela forme a frase, ela reescreva num caderno a frase com as letrinhas. Outra coisa, eu comecei com letras de forma maiúscula e agora eu tô indo para as letras minúsculas, para ela poder saber também. Eu gosto de meus avós.